governo dos Estados Unidos, sob a administração de Donald Trump, determinou o envio de 10 caças stealth F-35 para Porto Rico como parte de uma operação contra cartéis de drogas no Caribe, intensificando a presença militar na região. A ação ocorre em meio a crescentes tensões com a Venezuela e a perseguição do presidente estadunidense contra Maduro. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, supostamente para combater cartéis de drogas, né? Aí a gente tá confiando demais na palavra do Trump. Não, a gente não vai confiar na palavra do Trump, porque é isso, né? A gente vai para o Oriente Médio, estamos combatendo terroristas. A gente vem aqui para a América Latina, estamos combatendo cartéis. E o Trump, os Estados Unidos, como uma nação colonialista, violenta, imperialista, eles tentam, com esse discurso, dominar o mundo inteiro. E isso realmente é extremamente delicado e até ingenuidade se a gente estivesse utilizando, acreditasse no que o Trump está falando, né, Sofia? Mas é isso, supostamente, pelo que o Trump diz, porque ele resolveu fazer uma coisa, mandar também caças, né, da sua esquadraria ali norte-americana, estadunidense, foram 10 jatos F-35 para o Caribe, aquela região ali de Porto Rico. Por quê? Porque, de acordo com os Estados Unidos, eles querem averiguar os navios na região, e isso depois também que a Venezuela começou uma ofensiva com seus aviões, com sua esquadrilha aérea, para defender a região. Mas a Venezuela está se defendendo dos Estados Unidos. Vou te pedir, por favor, Sofia, para trazer uma matéria da CNN e ouçam com muita atenção essa informação de que a Venezuela estaria respondendo ao Trump e o que o Trump resolve fazer. E, sincero e honestamente, o Trump, eu acho que ele só vai sossegar quando ele conseguir uma terceira guerra mundial, Sofia. A gente espera que não, mas é um caminho que esse homem vem seguindo. Vamos ouvir, por favor? Agora a gente vai rapidamente ao noticiário internacional, isso porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que militares norte-americanos atacaram um navio da Venezuela carregado com drogas. A gente volta a falar com a Mariana Jean-Jacques ao vivo. Mari, o que sabemos sobre esse ataque, que ocorre em meio à escalada de tensões entre os países? Oi, Leandro, é a maior escalada, recente, agora depois de meses de tensão, de preparação, do anúncio do envio de navios militares dos Estados Unidos ali para a região do Caribe. Agora, de fato, um ataque, um ataque que matou 11 pessoas, 11 terroristas, segundo diz o governo norte-americano. Lembrando, que o governo americano designou várias organizações, cartéis de drogas da Venezuela como organizações terroristas, e depois Trump deu a instrução para que, autorizando o Pentágono a usar a força contra esses cartéis considerados organizações terroristas. Então, agora à tarde, Donald Trump chamou os repórteres para o Salão Oval e fez esse pronunciamento. Depois ainda compartilhou um vídeo, dizendo seu vídeo ali do ataque, do momento em que os americanos atacam esse navio. Trump não deu muitos detalhes, mas disse que era um navio cheio de drogas que estava saindo da Venezuela e que foi alvo, então, desse ataque, dessa operação militar americana. Depois disso, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, também foi às redes sociais para dizer que o exército americano conduziu um ataque letal ali na área mais ao sul do Caribe contra um navio cheio de drogas que tinha saído da Venezuela e estava sendo operado por uma organização do narcotráfico. Agora, Leandro, como eu disse, é uma escalada muito grande, porque é um ataque de fato. A gente lembra que Trump, então, fez toda essa movimentação para considerar os cartéis de drogas como organizações terroristas, e isso teve uma reação ali da Venezuela. A gente teve uma série de pronunciamentos de Nicolás Maduro, do ministro de Relações Exteriores, Ivan Gil, falando sobre defender a soberania da Venezuela e, inclusive, a convocação por parte de Nicolás Maduro dos milicianos que foram convocados a se apresentar em quartéis ali de várias cidades, mais de 4.000 milicianos que foram convocados. Então, existe já essa movimentação, uma certa reação ali por parte de Nicolás Maduro, de novo.
uma reação aos planos, à preparação. A gente ainda não sabe exatamente o que acontece a partir de agora, o que acontece a partir desse ataque, mas é um ataque que a gente começou a suspeitar que poderia vir, né, Leandro, a partir de toda a movimentação da escalada de tensão que já vinha acontecendo nos últimos meses. Leandro. Dai, eu sei que você ainda não terminou da notícia, mas eu vou entrar aqui no meio porque tem tanta coisa para comentar com relação à maneira com que a CNN apresentou essa notícia. Não é nem a questão da notícia em si, é a maneira com que a CNN apresentou a notícia. Preste atenção. Porque, primeiro, Nicolas, vou começar de trás para frente. Vou começar de trás para frente. Primeiro, ela falando o Nicolás Maduro convocou os milicianos. A impressão que passa é que, nossa, ele realmente é um terrorista, traficante de drogas, chamando os milicianos. Gente, a palavra miliciano, a palavra milícia tem essa conotação de crime organizado que tem aqui no Brasil, só que no Brasil. Na maior parte do mundo, quando você se refere a milícias, você está falando de forças paramilitares que não necessariamente são criminosas e não necessariamente são ilegais. Inclusive, a própria Constituição dos Estados Unidos, naquela emenda que o pessoal da direita adora trazer, que dá liberdade para as armas, diz que quem pode ter armas são milícias organizadas. Então, se você vai falar de milícia, querer associar milícia necessariamente a crime, você basicamente está dizendo que a Constituição dos Estados Unidos, naquela emenda que todo mundo da direita adora, diz que miliciano tem direito a ter arma. Entendeu? Daí fala, eles foram lá, destruíram o barco que estava cheio de droga, de acordo com o governo dos Estados Unidos, e daí o governo da Venezuela falou que isso é um ataque à soberania. De novo, faz parecer que o governo da Venezuela está dizendo que você não pode interromper o tráfico de drogas porque isso seria parte da soberania da Venezuela. Gente, o que o governo da Venezuela afirmou é que aquele barco não era barco de traficantes, que não tinha droga lá. E eles deliberadamente omitiram essa parte ali na CNN. E que é um ataque à soberania por causa disso. E vale lembrar, o Trump sim afirmou que aquele barco tinha grandes quantidades de drogas, mas não ofereceu prova nenhuma. Ele não ofereceu nenhuma evidência de que eram realmente traficantes. Até onde a gente sabe, é perfeitamente possível que o governo dos Estados Unidos tenha matado 11 pessoas inocentes e ficar nisso. Tô afirmando que são pessoas inocentes? Não tô. Eu tô afirmando que nós não sabemos. Nós não sabemos. E é por isso que esse tipo de ataque não pode ocorrer. Você não... Sim, mesmo se a gente soubesse que tinha droga, você fazer uma execução sumária desse tipo não é correta. Mas se você sequer sabe se essas pessoas são criminosos, perigosos, como é que você vai explodir e simplesmente manda um drone, pum, manda pelos ares? Sabe, é um absurdo isso que tá acontecendo. No fundo, a gente sabe que tudo isso é uma desculpinha pra lá desfarrapada do Trump pra aumentar a presença militar dos Estados Unidos na América Latina. É a doutrina do Big Stick sendo referendada aí através de suposto combate a cartéis de drogas. E temos que tomar muito cuidado porque é facinho o Trump começar a jogar a bomba no Brasil com essa mesma desculpa. Enfim, eu já adiantei o meu comentário. Vai lá, Dai, desculpa. E já pistolou, mas é exatamente isso. O interesse do Trump com a Venezuela é um interesse puramente comercial. Como ele tem interesse no Brasil, que foi revelado com o nióbio e as terras raras, ele tem interesse no petróleo venezuelano, no petróleo e no gás venezuelano. E não é de hoje que ele tem esse interesse. O Trump chegou a oferecer 50 milhões aí pela cabeça de Nicolás Maduro. Então, é uma ofensiva que vem sendo escalonada. Eu vou te pedir, Sofia, só para trazer a matéria que fala um pouquinho sobre isso. Eu achei uma matéria bem interessante porque traz alguns especialistas apontando algumas questões. Uma delas é exatamente o que foi colocado aqui no chat. Mas mandaram essa matéria originalmente da BBC, foi publicada no G1.
E aí o questionamento, Sofia, tem um momento, deixa eu só ver aqui aonde, perto da diplomacia de canhões, aqui no subtítulo, no intertítulo. Porque uma pergunta que não quer calar: por que que mandaram os caças de última geração fantásticos para atacar barquinho de pesca? Ninguém consegue compreender essa quantidade, essa ofensiva militar. E aí, uma suposição de que alguns especialistas, inclusive este consultado pela BBC, que é o Alan McPherson, é que é um especialista em relação dos Estados Unidos com a América Latina, e ele dirige o Centro de Estudos de Força e Diplomacia do Temple University. E o que ele explica, uma das possibilidades é o seguinte: os Estados Unidos poderia estar caçando o próprio Nicolás Maduro. E aí, na ofensiva, para justificar a ação militar, eles bombardeiam o barco e justifica que aquele barco ali seria uma ofensiva militar, uma ofensiva para acabar com alguma coisa que o mundo inteiro concorda, que é o tráfico de drogas. Ninguém vai ser contra a operação do tráfico de drogas. Inclusive, é muito importante o que você fala, quando você diz. Eles falam que no bombardearam ali para acabar com o tráfico de drogas, e parece que a Venezuela, ao falar que aquele navio não tinha drogas, ele está dizendo que a operação não deveria existir. Fica aparecendo isso quando a CNN traz essa informação, e não é isso. A Venezuela está dizendo que aqueles trabalhadores morreram por um ataque dos Estados Unidos em um local que não tinha drogas e que não justificava uma operação militar estadunidense, inclusive, porque essas operações em solo internacional precisa ser feita com colaboração do país em que ela está acontecendo. Ele não pode simplesmente mandar mísseis e aviões e mandar. Daqui a pouco ele manda uma bomba atômica para qualquer lugar que ele acha que deve mandar, gente. E isso não pode acontecer. A gente tem também esse especialista, ele fala um outro ponto que eu acho interessante, que é o seguinte: essa grande concentração de forças navais não ocorre, pelo que me lembro, desde 1965, e remete aos dias da diplomacia das canhoneiras, que é uma diplomacia em que as pessoas, né, os diplomatas negociavam com canhões, um apontado para o outro. E é isso, a gente precisa acompanhar com muita cautela que vem acontecendo na Venezuela, porque se a Venezuela de fato estiver sob ataque, a América Latina inteira está sob ataque. O Maduro rejeitou as acusações dos Estados Unidos, logicamente, que ele considera fabricadas por uma tentativa de derrubá-lo, e anunciou, inclusive, uma resposta com mobilização de cerca de 4,5 milhões de homens. Mais um ponto que Sofia citou, exatamente isso: esses homens estão sendo vistos como milicianos, que na verdade quem está mobilizando milícia pelo mundo é a Ucrânia e não a Venezuela. A Venezuela mobiliza seus homens para a defesa da sua soberania, algo que o Brasil também faz, mas a gente ainda não precisou de armas, mas não falta muito. Sincero e honestamente, com essa ofensiva de Trump com a América Latina, que já foi pelo México, já vimos no Uruguai, ele continua com sanções em Cuba, e ele já atacou o Brasil com tarifações, mas ele ainda precisa dos produtos brasileiros, e ele agora ataca a Venezuela, nesse caso, ataque não é mais com sanções, porque ele já colocou todas que ele poderia colocar, dessa vez com mísseis, e é muito perigoso a gente achar que está minimamente correto o que o Donald Trump vem fazendo ao redor do mundo. Esse homem, ele de fato pode causar uma terceira guerra mundial, eu não tenho dúvida disso, Sofia, é um absurdo. E um detalhe, com o apoio da imprensa. Com o apoio da imprensa. Com o apoio da imprensa, especialmente CNN, né, que a gente tem que lembrar que CNN Brasil é uma sucursal da CNN estadunidense, e a imprensa estadunidense já toda dobrou os joelhos pro Trump faz tempo. Enfim, ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.